Glória a Jesus. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Tome seu assento por bondade. Que alegria estarmos aqui juntos hoje, aqui nessa noite, juntos nessa noite dos nossos adolescentes, nosso projeto Siga, é uma alegria. Convido a todos vocês a abrir a sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, 2 Timóteo, capítulo 4, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, minha gratidão a Deus pelo privilégio de estarmos juntos aqui. Cadê a Priscila? Está ali? Fica comigo. Eu tenho aprendido ao longo do tempo. Eu aceitei Cristo Jesus numa vila, e Vila Verde é o nome do bairro. E nós tínhamos um pastor, ele continua sendo extremamente pentecostal. Eu vou pedir para vocês, eu sou pastor também, eu vou pedir para vocês aqui, a todos vocês, se vocês conseguirem todos ficarem aqui, ó, nesses bancos aqui pela frente, e aí vocês vão ficar junto comigo. E aí esse pastor, ele era muito pentecostal. E quando eu aceitei a Cristo Jesus, eu larguei bastante coisa na minha cabeça, né? Eu era jogador de futebol. Eu saí do Mato Grosso do Sul para jogar futebol aqui. Fiquei eu tinha 13 anos de idade, morava longe de pai, de mãe. E com 13 anos de idade eu pegava um ônibus Circular Sul até chegar no estádio Dorival de Brito, que era o estádio do Paraná Clube. Eu jogava ali nas categorias de base. Aí com 15 anos eu vou para São Paulo. Eu vou jogar na Portuguesa de Esportes. Morar longe de mãe, e aí longe de familiar, debaixo das arquibancadas. O nosso alojamento, claro, porque tinha muita garotada, ele era feito todo de concreto. E o apelido do alojamento era Carandiru. E a minha esposa talvez não saiba, eu acho que eu nunca falei isso para ela. E lá eu me obriguei a ser muito organizado, porque nós tínhamos um guarda-roupa que era mais ou menos uns 80 centímetros por 50. E ali você tinha que colocar toda a sua vida. Era ali. Então eu tinha poucas coisas, tinha que ser minimalista e muito organizado. Aí eu saio da Portuguesa, venho para cá, vou jogar futebol aqui pelo Curitiba Futebol Clube. Em algum momento, Deus me toma, trabalha no meu coração e eu aceito a Cristo Jesus. Em junho de 2003. E Deus me conduz por uma outra jornada. Muito lindo o testemunho da Giovana. Porque assim, por mais que eu era um apaixonado pelo futebol e continuo sendo, quando Jesus me encontra, uma das coisas que mais doía, quando eu estava aceitando a Cristo Jesus, eu falava: Senhor, eu vou ter que abandonar tudo o que esse mundo me traz. E a carreira, para quem quer ser jogador de futebol aqui, não é um problema. Tanto que o meu pastor na época falou: claro que você pode ser um jogador de futebol. Ele era coxa branca. E ele tinha um orgulho danado de falar que tinha uma ovelha que jogava futebol no Curitiba. E assim eu continuei crente por um período, continuei jogador por um período, mas teve um momento que Deus falou diretamente no meu coração, e eu falei assim: não, eu vou servir ao Senhor e vou me deixar gastar pelo Senhor. E aí quando eu tomo essa decisão de me deixar gastar pelo Senhor, eu decido me jogar no Senhor. Me jogar no Senhor. E aí eu me jogo de maneira plena. E o pentecostalismo, ele aflora nesse sentido. O bairro era um bairro muito simples, muita gente pentecostal, mas muita gente pentecostal mesmo. Tem um vídeo meu no YouTube que vocês não fazem ideia. Mas assim, não, você não faz ideia. Pulando. Tá lá no meu Face. Vai lá para trás. E eu sempre fui um pregador muito pentecostal. E aí ao longo do tempo eu fui aprendendo que a palavra em si,
ela tem um poder muito grande, tanto que eu pedi para o time da mídia, e aí vai depender do andamento aqui das coisas, mas eu quero que vocês redobrem a atenção de vocês. E quando eu venho para a DCMI com o nosso pastor Carlos Eduardo, eu aprendo ainda cada vez mais trazer mensagens que de uma certa maneira ela tem que ficar cravada dentro do seu coração, ok? Então, Prita aí, fica comigo. Nós temos aqui 30 minutos para que você possa sair com uma mensagem no seu coração, amém? Fechado? Então qual é a regra? Você não pode tirar a atenção de mim. Nós começamos o culto 7h30, 7h40. Então tem uma mensagem para o seu coração, e essa mensagem é: seja um exemplo, amém? Se você tiver com o celular e quiser anotar num bloco de notas, anota. Pastor, eu não quero usar o celular porque eu vou ver aqui notificações do meu Insta, do meu WhatsApp, isso me desconcentra. Tudo bem, tenha uma caneta. Se não tiver, redobre a atenção, somente isso. Porque a gente esquece muito rápido aquilo que nós acabamos de ouvir. Entendamos isso. Para quem está estudando, depois eu até quero bater um papo com você, Giovana, entender o que você fez ao longo da sua vida para que você chegasse e aprovasse. Fosse aprovada no vestibular. Teve uma jovem aqui, filha do pastor Rafael, como é o nome dela? Que foi aprovada também. Júlia, eu falei: Júlia, o que você fez? Ela falou: ao decorrer da minha vida, eu fui muito dedicada. Então a aprovação no vestibular, ela não é porque nos últimos 2, 3 anos você se dedica. Você tem que se dedicar no decorrer de 10, 15 anos, 10 anos de estudo forte. Hoje, alguém me pergunta: pastor, ninguém me pergunta, lá no escritório, Gomes, como que você consegue estruturar tudo isso e ter a mente tão... Muitas vezes eu estou conversando, ouvindo, preenchendo uma planilha. Hoje a gente estava mexendo com uma planilha que tinha 23 mil linhas. E como que você estrutura isso? Se você olhar no meu celular ali, eu superei 11 mil contatos salvos. Eu estou dentro de 1.780 grupos só de clientes. Só com a Ana Paula eu tenho mais de 55 grupos. E se você olhar meu celular aqui, tem 4 mensagens não lidas. E como é que você fez isso? Não é tão simples, porque é um processo da vida. E tudo isso, eu estou falando sobre Cristo aqui. É quando você está concentrado. Quando você está louvando dentro assim, ó, eu vou me dedicar ao máximo para Cristo Jesus, tem a ver com você aqui nessa mensagem. Se você está concentrado na mensagem, concentrado no louvor do Miguel, concentrado no testemunho da Giovana, concentrado naquilo que Deus tem para nós. E eu me lembro quando eu tinha 14 anos, meus pais vieram do Mato Grosso do Sul para cá, para acompanhar o filho que seria jogador de futebol. E nessa época eu fiquei um período antes de ir para São Paulo. E eu sempre gostei muito de matemática. Eu sou formado em matemática. A nossa empresa tem o nome de Graph Capital, é um teorema de Leonardo Euler do século XVIII, teoria dos grafos. E eu lendo sobre matemática, tinha um matemático que muitas vezes ele acordava nu. E aí perguntavam para ele por que ele acordava nu. Porque quando ele estava chegando com sono, ele ia tirando as roupas. Porque uma roupa quentinha, o acalento traz o sono. E ele se dedicava tanto aos estudos, que ele acordava nu. E quantas vezes a minha mãe, eu não acordava nu, mas eu acordava sem camisa, dormindo em cima de uma bancada, no frio de Curitiba. Porque eu só dormia quando eu não conseguia ficar acordado. Eu tinha 12, 13, 14 anos de idade. Hoje eu tenho quase 40, 39 anos. A vida está me devolvendo agora. Quando o Miguel testemunhou aqui falando: Senhor, eu preciso passar por provações. Miguel tem 12, 13, 14 anos. Quantos anos, Miguel? 12 anos. Eu falei: estou com 39, Senhor, para de provações. Eu não aguento mais provações, Senhor. É todo dia. Mas tudo bem,
Deus tem um propósito em tudo isso. Amém? Quem está comigo, diga amém. Amém. Glória a Jesus. Qual é o nome da mensagem? Seja um exemplo. E eu vou falar sobre 5 aspectos que você precisa ser um exemplo. Redobre a sua atenção. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, a palavra do Senhor diz bem assim. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, a palavra diz bem assim: ninguém despreze a tua juventude, mas antes, seja um exemplo para todos os fiéis, na palavra, no trato, no amor, na fé e na pureza. Tem uma tradução que é a Nova Linguagem, tradução de hoje, que dizem bem assim, ninguém faça pouco caso porque você ainda é muito moço. Antes, seja um exemplo para eles, para que eles sigam o caminho que você ensina e vive. Seja modelo para eles, na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Muitas vezes, quando nós estamos estruturando e lendo a palavra do Senhor, eu convido a vocês a se dedicarem na leitura da palavra. Convido a vocês a entenderem. Quem é que gosta de ministrar a palavra do Senhor aqui? Levante a mão, só para eu saber. Quem é que gosta de ministrar a palavra, ser utilizado? Ok, amém. O que a gente tem que procurar ser sempre é um instrumento das mãos do Senhor. Talvez Deus vai te ensinar e te usar para que você possa ser um ministro da palavra. Talvez aqui em cima de um púlpito, talvez na frente de uma equipe, talvez como líder de uma turma, capitão do seu time, na sua família, você ter habilidade na palavra. Talvez Deus te use no louvor, para que você ministre o seu louvor com autoridade, com ousadia. Outros serão utilizados com atos de serviço, na recepção, na diaconia, na mídia, assim por diante. Todos nós precisamos ser usados na presença do Senhor. Essa é a grande verdade. Nós precisamos se colocar à disposição, para que o Senhor possa falar assim, olha, estou vendo um servo ali. Assim como ele falou com Davi, eis que achei a Davi. A gente tem que se colocar à disposição do Senhor e dizer assim, Senhor, eis-me aqui. Usa-me a mim. Logo, o que eu quero trazer nesta noite é 5 estruturas para que nós possamos ter um exemplo. E a primeira grande regra, antes de entrar nessas 5 estruturas, nesses 5 estágios, nessas 5 etapas, para que nós possamos ter um exemplo, eu quero destacar o texto inicial: ninguém despreze a tua mocidade. O que Paulo está orientando a Timóteo? Timóteo tinha mais ou menos em torno de 35 anos. Timóteo era um jovem rapaz, um jovem moço, solteiro. Ele é convocado para ir para uma cidade chamada Éfeso, uma cidade que naquela época era uma metrópole. E ele é chamado para ser um exemplo naquela cidade. Imaginem que aquela cidade, Timóteo era jovem, tinha anciãos, sim ou não, pessoas mais idosas servindo naquela igreja, sim ou não? Tinha pessoas anciãs lá. Naquela igreja tinha pessoas que já estavam há bastante tempo, porque Paulo tinha estruturado aquela igreja, sim ou não? Tinha. E vai lá o moço Timóteo. Timóteo é convidado para Paulo, para ser o pastor daquela igreja. E o que Paulo orienta? O Timóteo, não fica amedrontado, não fica temeroso, não fique assustado porque você é jovem, mas antes seja o exemplo dos fiéis. Primeira regra aqui: maturidade cristã não está pelo tempo de batismo. Maturidade cristã não está pelo tempo que você é crente. Maturidade cristã não está
a tua idade que você tem hoje. Maturidade cristã tem a ver com conexão com Cristo. Alguém pode dizer amém por isso? Maturidade cristã tem a ver o tamanho de relacionamento que você tem com Deus. Não fique imaginando, legal, a hora que eu tiver com 40 anos, a idade do pastor, eu vou pregar desse jeito. O que Cristo está trazendo para você, jovem, adolescente, nesta noite: ninguém despreze a tua pouca idade. Mas esse ninguém é ninguém ao derredor. E Milton, Deus abençoe a tua vida, você, Regiane e os demais líderes. Olha o quanto de jovens, adolescentes mesmos nós temos aqui. Eu fiquei olhando para essa nave, adolescentes na totalidade, adolescentes trabalhando no reino. Glória a Deus pela vida do nosso pastor, que honra os nossos adolescentes no trabalho. Ninguém despreze a tua pouca idade. Primeiro, nós como os pastores, nós não podemos desprezar. Só que eu fiquei atento numa fala, que muitas vezes eu vejo o próprio adolescente se autodesprezar. O próprio adolescente dizer assim: eu não sou merecedor. O próprio adolescente dizer assim: eu sou infrutífero. Eu dialogando com uma adolescente essa semana, ela dizendo assim: olha, eu tenho 4 amigas. 4 amigas. E eu falei assim: mas como assim 4 amigas? Não, eu tenho 4 amigas. Eu falei: ei, abra esse seu coração. Coloca mais pessoas nessa sua vida. Muitas vezes o adolescente ele encontra, vamos lá, eu sou brother do Milton, e é só eu e o Milton, e aquela panela só eu e o Milton. Eu já falei isso para minha esposa: a panela tem que existir, mas não pode ter tampa. É só eu e o Milton, ninguém pode mais chegar. Eu não posso conhecer mais ninguém. E aí eu falei assim: eu vou para um lugar que eu quero conhecer, talvez o meu melhor amigo eu vou conhecer hoje, o meu segundo melhor amigo, o meu terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Ei, adolescente, não despreze a tua juventude, diz o Senhor para você. Não despreze. Miguel, eu vendo você louvar, eu falei: meu Deus do céu. Vendo a Giovana, é Giovana? Giovana testemunhar. Coisa linda. Que privilégio. Vocês têm um dom. Todos nós temos. Aí Deus vai trabalhando, cada um dentro da sua estrutura. Mas hoje Deus tem uma palavra para nós sobre 5 estágios de um exemplo que nós precisamos ser. Primeiro, redobre a atenção. A palavra do Senhor diz bem assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas antes seja um exemplo na palavra. Diga comigo: palavra. Deu um eco ali, né? Palavra, tem um menininho ali. Palavra. Pastor, então você quer dizer que é para que nós possamos ser um exemplo na pregação? Não. Eu estou falando que é estágios. Tem 5 estágios: palavra, comportamento, amor, fé e pureza. São estágios. A palavra, quando Paulo, e quem estuda as cartas pastorais de Paulo a Timóteo e a Tito, ele vai perceber que Paulo ele traz exemplos práticos de coisas completamente práticas. O que Paulo está orientando aqui, eu quero que você seja o exemplo na tua palavra. A palavra é aquilo que as pessoas ouvem. Nós precisamos ter exemplo na palavra. A palavra é aquilo que sai da nossa boca, e não é muitas vezes o que a gente fala, mas como a gente fala. Nós precisamos ser os exemplos na palavra. A minha pergunta é nesta noite: o que é que você tem proferido? Que tipo de palavra você coloca? Redobrem a atenção, olhem para mim. O silêncio é perigoso. Ah, pastor, tem um texto, um versículo, um provérbio que diz assim: aprenda a ouvir em quilômetros e falar em centímetros.
A gente precisa aprender a ouvir mais do que falar, mas nós precisamos falar, porque o silêncio é perigoso. Quando eu vejo um jovem que não fala, que não se pronuncia, que não conversa, que não exterioriza, eu fico muito preocupado. E aí eu tento, é claro que a gente tem perfis e perfis, mas a gente precisa falar. Vou te dar alguns motivos para você falar. Primeiro, porque dentro de você, bendito seja o nome santo do Senhor, tem algo que pulsa que o mundo lá fora não tem. Dentro de você tem um Cristo, um Todo-Poderoso, aquele que foi na cruz para salvar a tua história. Dentro de você tem o Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, abra a tua boca e fala. Precisamos falar. Mas pastor, eu tenho vergonha de falar. Eu não estou falando para você pregar. Eu não estou saindo para você pegar um megafone nas praças. Eu estou falando para sair da sua boca a palavra de vida eterna. Bendito seja. Nós precisamos falar, conversar com as pessoas. Precisamos ter o exemplo da nossa fala. Será que na nossa fala só sai coisas ruins? Lembra de Tito, capítulo 1, versículo 15. O coração puro enxerga as coisas puras. O coração impuro enxerga as coisas impuras. Será que você vai sair daqui e vai dizer assim: nossa, o culto teve esse problema, teve essa situação? Será que quando você olha para a política, para a economia, para a sociedade, para o teu bairro, qual é a palavra que sai da tua boca? Se você olha para a tua turma, para o seu líder de turma, para o seu pastor, para o seu líder, enfim, para os seus pais. Tito 1:15, o coração puro enxerga as coisas puras. Quando eu vejo alguém falar mal de outrem, eu falo assim: ele não está falando mal do outrem, porque necessariamente o outro é errado. Ele está falando aquilo que ele enxerga. É a lente dos olhos dele. E eu convido a cada um aqui nesta noite, que nós possamos começar a olhar com a lente de Cristo Jesus. Amém? Seja o exemplo na palavra. 2, seja o exemplo no trato. Não sei qual é a sua tradução, mas tem algumas traduções que diz: seja o exemplo no comportamento. Enquanto a palavra é aquilo que nós ouvimos, o comportamento é aquilo que nós vemos. Tem um texto que diz assim: você não adianta gritar se o seu corpo se cala. O outro diz assim: eu não consigo ouvir a tua voz, porque o teu exemplo me impede. E o outro completamente inadequado: olha, fala aquilo que eu falo, mas não faz aquilo que eu falo, mas não aquilo que eu faço. É a ausência do exemplo. Nós precisamos sim exteriorizar aquilo que Cristo tem mostrado para a gente, falado conosco. Nós precisamos ter um exemplo no comportamento. Nós dizemos: olha, a gente precisa ter mais perdão, ser mais longânimo, algumas vezes complacente. E aí na primeira pisada de bola de alguém que está do nosso lado, a gente dá chute na canela, pancada no peito. Ah, pastor, você está exagerando, você está falando com uma juventude. Ei, acontece na vida adulta. Ontem no escritório alguém escreveu algo, a outra pessoa veio e deu no meio. No meio é um linguajar futebolístico, tá bom? É quando o volante vem rasgando o meia, entendeu? E deixa ele rodando assim. Deu no meio do cara. Eu falei: meu Deus do céu. Elogia no público, e se vai fazer algum ajuste, chama no particular. Vem cá, Rebeca, rapidinho. Estamos num culto de adolescentes, tem... A Rebeca cantou lindamente numa sexta-feira, e eu já ouvi pelo menos quase 50 vezes o louvor. Gratidão. E aí eu chamei outras pessoas e elogiei ela no público, porque ela foi usada como instrumento de Deus para a minha história. Aí eu abençoei os sócios do meu escritório, porque eu coloquei o louvor. Então eu estou te elogiando no público. Só que a Rebeca fez alguma coisa errada, eu vou falar para ela agora.
eu vou falar com ela. Mas se eu for chamar a atenção dela, eu não preciso expor para ninguém. Seja o exemplo no comportamento, bendito seja. Nós precisamos ser exemplos, juventude. Nós temos uma sociedade caída, mimizenta, melindrosa, problemática. Eu chamei 2 sócios para a operação. Um de um jeito, outro de outro. Só que teve diferenças no processo. E eu fui questionado por que é a tomada de decisão. E eu me preocupei, a motivação do questionamento. Hoje, tudo pode ser motivo de um questionamento. Você tem que tomar cuidado com aquilo que você fala, com aquilo que você curte, com a roupa que você usa. É um extremismo exagerado. É uma sociedade machucada. E faz parte. Eu quero dizer que está levantando jovens, adolescentes, aqui nesta noite. E eu creio na palavra daquele jovem que disse aqui: hoje pode ser a noite que Deus tem um encontro contigo, para que você saia de forma diferenciada e seja um exemplo para a nossa sociedade. É assim que eu creio. É assim que eu acredito na vida. Eu não acredito numa juventude que não se propõe para falar: eis-me aqui, Senhor, me usa de alguma maneira. E nesta noite eu estou dizendo para você: você precisa ser exemplo na palavra, porque é aquilo que ouvem, e você precisa ser exemplo no comportamento, que é aquilo que eles veem. Mas pastor, o senhor disse que seria 5, são 5. O terceiro não é mais no comportamento. Agora o terceiro é no amor. O terceiro é no amor. E por que eu falei que seria um ciclo? Porque é fácil falar, pelo menos mais, do que agir. O comportamento é aquilo que eu enxergo. O amor é aquilo que eu sinto. Eu falar para o Caio: ô Caio, você joga bem. Vou lá, abraço o Caio. Beleza, eu falei e eu agi. Agora quando eu abraçar o Caio, vem cá, Caio, vai ter um jeito de você sentir se o seu amor é verdadeiro. Então vem cá, Caio. Tá bem? Bem? Como você tá? Firme? Você é uma pessoa, tá bom? Você sabe disso. Vai lá. Glória a Deus. Deixa as pessoas sentirem que você as ama. Eu estou falando com alguém nessa noite, bendito seja. Lá na Vila Verde, eu fui 10 anos líder de recepção. Aqui nós chamamos de, como é o nome? Acolhimento. E aí, eu passando, corrido sempre, eu passei na frente de um irmão e eu falei: e aí, meu irmão, tudo bem? Peguei na mão dele: e aí, um grande abraço. Ele segurou na minha mão, ele falou: ei, um grande abraço o quê? Você não está me abraçando? Volta aqui e me abraça. Aí ele me abraçou. Ele falou assim: deixa eu ficar abraçado com você um pouquinho. Quanta gente que lá no mundo não recebe um abraço do pai, da mãe, dos tios, e chega aqui, o acolhimento abraça, o líder abraça, a líder abraça, o jovem abraça. Eu vim dizer para você: seja um exemplo no amor, deixe as pessoas sentirem, bendito seja, o que Deus plantou dentro de você. Aleluia, aleluia. Seja um exemplo no amor. Aleluia. E eu preciso andar. O quarto: seja um exemplo na fé. E nós sabemos que a fé, ela tem alguns aspectos: fé natural, fé espiritual e fé sobrenatural. Mas o que Paulo, de forma prática, está trazendo aqui para Timóteo, é que ele precisava ser o exemplo para as pessoas,
no processo cotidiano, no cultivo da fé, no relacionamento com Deus, na aproximação com Deus. Porque a fé em Cristo Jesus faz você fazer coisas extraordinárias, e essa fé ela tem que ser demonstrada. O que Paulo está orientando a Timóteo: ô Timóteo, eu preciso que as pessoas percebam em você a tua relação que você tem comigo. Eu preciso. Seja um exemplo na fé, seja um exemplo no processo de estar diante de Deus toda hora, todo tempo e todo momento. Estar em constante oração. Porque é importante, eu digo que tem 3 grandes coisas que o crente tem que cultivar toda hora. Ele tem que estar lendo a palavra, ou ouvindo a palavra dentro da igreja. Ele tem que estar ouvindo louvores. Ele tem que estar em oração. Se alguém me perguntasse assim: pastor, quais são as 3 coisas básicas para que alguém possa ficar firme na presença do Senhor? Falar com Deus através da oração, ouvir louvores e ler a palavra, ouvir a palavra, meditar na palavra. 3 coisas básicas, triviais, que muitas vezes nós pecamos, negligenciamos. Quantos de vocês que estão tristes, amargurados em alguns momentos, ou alegres em outros momentos, colocam louvores e esse louvor transforma a tua vida? Hoje, talvez aqui vocês saíram do lares de vocês e falaram assim: Senhor, traz uma palavra. A palavra para o Senhor, para a tua alma nessa noite, assim: Deus quer que você seja um exemplo, e não importa a tua idade, o teu tamanho ou o seu tempo de conversão, Deus te convida nessa noite para que você seja um exemplo. É a palavra. Mas a relação com Deus, a fé, vem pela oração. Esse sentimento que você tem de você falar com Deus e Ele responder você. Muitas vezes oração a gente pensa que é a gente que está falando com Deus, mas oração real é um diálogo, aonde você ora, fala e você sente a Cristo. Eu não vou perguntar, eu não quero que você levante a mão, mas eu vou perguntar: quem nas suas últimas orações do último mês dobrou o joelho e falou com Deus e ouviu a voz de Deus? Pastor, como é que eu sei que é a voz de Deus? Redobrem a atenção no que eu vou falar. Você sabe que é a voz de Deus, porque quando você ouve a voz de Deus, ela é inconfundível. Alguns ouvem a voz de Deus de forma clara. Nunca aconteceu comigo. Nunca ouvi a voz de Deus. Nunca, eu nunca ouvi a voz de forma clara. Uma voz, eu sempre ouvi a voz de Deus dentro do meu coração, na minha alma. E quando a voz de Deus te visita, você chora, você fala em línguas estranhas, você chora de novo, porque você sente uma presença que o mundo não compreende. Isso é relação com Deus. E o que Paulo está dizendo para Timóteo aqui é: seja um exemplo nessa relação comigo. Deixa as pessoas perceberem que você tem relação comigo. Deixa as pessoas perceberem que você tem intimidade comigo. Deixa as pessoas perceberem que quando você fala, eu aqui nos altos céus, eu assino: bendito seja o nome santo do Senhor. Deixa, seja um exemplo. Seja um exemplo. E aí cabe aqui uma pergunta solta: como que está sendo a tua relação com Deus? Quem olha para você e fala assim: ei lá, uma santa mulher de Deus, um santo jovem de Deus, esse adolescente é diferenciado. Eu falei para um adolescente esses dias, eu falei assim: você me traz esperança na nossa sociedade. Você me traz alegria de saber que a gente pode ter uma sociedade melhor no futuro. Quando seus pais, quando seus tios, quando seus líderes olhem para você, o que eles estão falando de você? O que eles estão falando de você? Quinto e último: se o primeiro era seja um exemplo na
fala, porque é aquilo que ouvimos. O segundo, seja um exemplo no comportamento, porque é aquilo que vivemos. O terceiro era, seja um exemplo no amor, que é aquilo que sentimos. A fé é aquilo que nos relaciona com Deus. Seja um exemplo nisso. Quinto e último, seja um exemplo na pureza. Percebe que é um estágio? Redobrem a atenção. Estou falando, estou agindo, comportamento, estou amando, sentimento, fé, relacionamento com Deus e pureza. E aí? Como é ser um exemplo na pureza? Aqui a palavra no seu original, ela se assemelha à castidade. E nós, naquele momento, certamente, Timóteo enfrentaria muitas coisas nos seus pecados mais secretos, nos seus espinhos da carne. E Paulo está dizendo o seguinte: mesmo que ninguém esteja vendo, seja exemplo na pureza. O que eu estou convocando vocês, adolescentes, líderes, nesta noite, sejamos os exemplos. A pureza é a parte mais profunda, é onde é só você e Deus. Nós aprendemos no culto do último domingo com o nosso pastor Eliel. Ele mencionou sobre alguns estágios, quando nós estamos estudando a salvação. Eu vou falar sobre 3 portas. Quantas portas? 3 portas. Quando nós aceitamos a Jesus, nós passamos por 3 portas: justificação, regeneração e santificação. Pastor Eliel trouxe uma 4ª, que é redenção. Eu vou falar das 3. Justificação: você era pecador. Quando você aceita o sacrifício de Cristo na cruz, aquilo que Ele fez apaga a cédula de condenação que estava sobre você. E agora nós somos feitos novas criaturas em Cristo Jesus. Nós somos justificados. Primeira porta, ela é automática. Segunda porta, regeneração. É o diálogo com Cristo e Nicodemos. Como eu posso nascer de novo? Um homem velho pode voltar ao ventre da sua mãe? Não, Nicodemos. Você nascerá de novo pelo Espírito. Então é a regeneração. Aquilo que se foi, agora tudo se fez novo. Primeira porta, justificação. Segunda porta, regeneração. E a terceira porta? Santificação. Esta porta é contínua, porque a santificação, você não é jogado num balde de santificação e volta santo. A santificação é contínua. E aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Davi era um homem que vivia segundo o coração de Deus, mas quando ele abaixou a guarda, andou pelo terraço, cobiçou e caiu. A santificação é uma porta contínua. E se eu estou falando que Timóteo tinha uma ordem de Paulo para ser puro, Paulo está dizendo para Timóteo: ei Paulo, anda na santificação, porque você vai conhecer a 4ª e última porta, a porta da redenção, aonde está preparado para aqueles que forem fiéis até o fim. Amém por essa palavra? Logo, nós encerramos então. Paulo traz 5 conselhos. Seja exemplo na fala, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você. E agora, Rebeca, eu vou pedir para que Deus te use. Então, você vai ter que ter sintonia comigo, tá bom? Vamos falar aquele louvor. Muitas vezes e teve um jovem que fez a leitura bíblica aqui. Quem é o jovem que fez a leitura? Pode só levantar a mão. Você é um lindo.
E é um lindo em diversos aspectos. É bonito, é jovem, é alegre. A minha esposa falou assim: nossa, como ele é animado. Isso aí, você vê? Isso aí é comportamento. E na fala desse jovem, eu falei assim, porque quem vai pregar a palavra do Senhor, ele fica falando assim: Deus, vai trabalhando, né? Todo culto, eu preciso saber se eu estou no seu caminho. Ele disse assim: muitas vezes nós temos, eu vou contextualizar nas minhas palavras, a gente não se sente capaz, não se sente digno disso, e a gente não tem nada para oferecer, não tem nada. Tem um homem raquídico, uma mulher pecadora, cheia de doenças, cheio de mazelas, cheio de pecados, cheio de questionamentos inadequados, cheio de vícios, cheio de medos, cheio de ansiedade, cheio de problemas, cheio de temores. Mas nessa noite Deus me coloca aqui para dizer para a tua alma: Deus te chama, Ele quer você deste jeito. E eu quero orar por você e para você. Hoje, você que entrou aqui sem forças nenhuma, ou mesmo que você tenha entrado com todas as forças do mundo, Deus me chama nessa noite. Você vai sair daqui revigorado, e você vai ser exemplo na fala, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Venha que eu quero orar. Nada novo. Venha, Deus falou comigo pra dizer então como expressar minha gratidão. O que você tem? Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Deus está te chamando, jovem. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia. Vem chorando, vem chorando, vem chorando. Sei que é simples pra ler, mas não tenho nada além que um coração cantando aleluia, aleluia. Ei, você que saiu do seu lugar, olhe para mim, vocês que estão aqui, olhe para mim. Eu tinha 14 anos de idade quando Deus me fez uma promessa. Eu retardei essa promessa, mas eu voltei com 17 anos para Cristo Jesus. Redobrem atenção. Nós podemos fazer 3 coisas com promessas. Nós podemos antecipá-las, nós podemos atrasá-las, e nós podemos perdê-las. A promessa para vocês nessa noite é: Deus quer usar vocês como um exemplo para a sociedade. Não deixe jamais o mundo dizer que você não poderá fazer isso. Você será, eu estou falando debaixo da autoridade de Cristo Jesus, um farol na tua família. Você será uma pilastra firme no meio da tua casa. A bênção do Senhor será sobre ti, sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre os teus netos. E é nesta noite, no dia 10 de maio, que Deus crava essa promessa na sua história. Filhos e filhas, vocês serão meus exemplos
Diz o Senhor: somente fiquem na minha presença. Se você não tem uma palavra extraordinária, uma jornada, o que o Senhor está pedindo? Fica na minha presença, 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 fica, 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 fica.